Bom dia. Hoje é a continuação do tema Expulse a Dúvida. Se fosse possível seres criados atingir todo o conhecimento sobre Deus e suas obras, não seria então Deus realmente quem Ele é? Um ser infinito, divino e com a autoridade máxima do universo. Em Colossenses capítulo 2, verso 3 diz: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Sim, Deus tem todo o conhecimento. E depois da volta de Jesus, os salvos, quando estiverem habitando com Deus, eles terão por toda a eternidade o privilégio de crescer em conhecimento. Nunca se esgotará os tesouros da sabedoria, da bondade e do poder, como está descrito na página 109 do livro Caminho a Cristo. Deus deseja que a sua palavra, a Bíblia, ela seja desdobrada a cada dia com o seu povo. E só existe um meio de obter esse conhecimento, através do Espírito Santo atuando em nós. Em 1 Coríntios 2, versos 10 e 11 diz: Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda que as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E a promessa do Senhor Jesus para nós é que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, como está escrito em João capítulo 16, versos 13 e 14. Não existe nenhum outro livro na terra que eleve o espírito e dê forças à mente como a Bíblia. Mas existe um cuidado que devemos ter. Veja o que está escrito na página 110 do livro Caminho a Cristo. Deus deseja que o homem exercite suas faculdades de raciocínio, e o estudo da Bíblia robustecerá e elevará o espírito como nenhum outro. Convém, entretanto, acautelar-nos contra o deificar a razão, a qual está sujeita à fraqueza e enfermidade humanas. Caso não queiramos que as Escrituras se fechem ao nosso entendimento, de modo que as mais claras verdades deixem de ser compreendidas, devemos ter a simplicidade e a fé de uma criancinha, estar dispostos a aprender, buscando o auxílio do Espírito Santo. Importante ter a consciência de nossa incapacidade e, ao mesmo tempo, do poder e sabedoria de Deus, para que possamos abrir a sua palavra com a humildade e a reverência, como se estivesse entrando na presença do grande eu sou. É nessa condição, durante a leitura da Bíblia, que vamos nos curvar diante da presença do Altíssimo. E assim as coisas aparentemente difíceis de serem compreendidas, elas se tornarão claras e simples. Porém, se buscar o estudo sem a direção do Espírito Santo, nós corremos o risco de interpretar a palavra de Deus de forma errada. Veja o que está escrito na página 110 do livro Caminho a Cristo. Quando se abre a palavra de Deus sem reverência e nem oração, quando os pensamentos e as afeições não se concentram em Deus ou não se acham em harmonia com a sua vontade, a mente fica obscurecida por dúvidas e o ceticismo se robustece com o próprio estudo da Bíblia. O inimigo se apodera das ideias e sugere interpretações incorretas. Sempre que os homens não buscam, por palavras e atos, estar em harmonia com Deus, então, por mais preparados que sejam, estão sujeitos a errar na compreensão das Escrituras, e não é seguro confiar em suas explicações. Os que se volvem às Escrituras para encontrar incoerências não possuem conhecimento espiritual. Com visão transtornada, encontrarão muitos motivos de dúvida e incredulidade em coisas, na verdade, claras e simples. O que gera incredulidade na Bíblia, em muitos casos, é o amor ao pecado. Veja o que está escrito na página 111 do mesmo livro que citei. Os ensinos e restrições da palavra de Deus não agradam ao coração orgulhoso, amante do pecado, e os que não se sentem dispostos a obedecer os preceitos estão prontos a pôr-lhes em dúvida a autoridade. Então, para se chegar à verdade, é necessário um sincero desejo de conhecer esse livro sagrado, que é a Bíblia,
e um coração voluntário para obedecer às suas orientações. Estudando a Bíblia, dessa forma nós receberemos provas abundantes de que esse livro precioso é realmente a palavra de Deus. E teremos então compreensão dos seus ensinos que nos tornarão sábios para a salvação. Jesus falou o que está escrito em João 7,17, ele disse assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Aqui existe uma necessidade da obediência para a melhor compreensão das Escrituras. E quanto às partes da Bíblia que ainda não entendemos, nós devemos dar atenção ao que já possuímos e, através de obedecer aquilo que o Senhor já nos mostrou, andando nessa luz, nós conseguiremos então ter as verdades sendo desdobradas a cada dia para nós. Deus deseja que provemos as suas promessas. Esse é o convite dele para nós. Em Salmo 34, verso 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Quando ele promete, ele cumpre. E isso enche o nosso coração de alegria. É pela plenitude do amor dele por nós. E diante da presença dele, as dúvidas vão desaparecendo. Em Colossenses 1, versos 12 e 13 diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A todo que busca o Senhor em sinceridade, essa promessa se cumpre. E existe, sabe, uma fome dentro de cada ser humano. Uma fome que muitos não sabem como satisfazer e procuram nas riquezas, na fama, no poder, nos prazeres e descobrem que não está ali. E se desesperam, muitos até procuram tirar a vida porque essa busca tem sido tão constante e tão infrutífera. Mas essa fome só pode ser saciada através do conhecimento do nosso Criador. É pelo estudo da Bíblia, é pela oração, falando com Ele, que essa fome é saciada e a paz é encontrada. E para o que foi saciado, que encontrou a fonte da água da vida, ele pode testemunhar. Veja as palavras que estão no livro Caminho a Cristo, página 112. Necessitava de auxílio e encontrei-o em Jesus. Toda necessidade foi suprida, a fome de minha alma foi satisfeita. E agora a Bíblia para mim, revelação de Jesus Cristo. Perguntais por que creio em Jesus? Porque é para mim um divino Salvador. Por que creio na Bíblia? Porque achei que ela é a voz de Deus falando à minha alma. Sim, para todo aquele que encontra a verdade, existe uma mudança, existe uma paz, existe uma tranquilidade, uma satisfação de alma. Deus quer que todos os seres humanos cheguem a isso. Ele almeja a felicidade de cada criatura sua. E depois de encontrar o Salvador, nós precisamos nos manter conectados a Ele diariamente. Isso se chama crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Significa, então, compreender ainda de forma mais clara as Escrituras. E o que está escrito em Provérbios 4,18 se torna uma realidade. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É pela fé que podemos olhar o futuro sem medo. Devemos nos apegar às promessas de Deus quanto ao desenvolvimento intelectual da nossa mente, porque está em união com Deus, que é a fonte de luz. Podemos hoje nos alegrar de que tudo aquilo que hoje não entendemos, um dia será esclarecido. Até lá nós precisamos confiar na providência de Deus. As coisas difíceis de entender serão então explicadas, e o emaranhado que hoje vemos em nossa vida, um dia nós veremos a mais bela e perfeita harmonia. Logo em breve a promessa de ver a Deus face a face será cumprida. Está escrito, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Que possamos descansar nas promessas maravilhosas de Deus. Que Ele te abençoe e te dê um dia maravilhoso. Esse é o meu desejo. Um grande abraço.